Eu convoco nossa analista Larissa Rodrigues, também parceiraça nesse feriado. Lari, tudo bem? Boa tarde. Larissa, eu estava de folga esses dias, mas eu estava te assistindo. Voltou, né, querida? Voltei, a gente tem que voltar uma hora. Resolveu. Parece que sim, né, Larissa? Calma que eu ainda tô me acostumando novamente. Dia do trabalho estava, como todos nós trabalhadores temos direito, né, Tainá? Nem suas férias remuneradas. Hoje um dia melhor do que nunca pra gente falar sobre isso. E fiquei trabalhando nas férias também, Lari, fazendo mudança e outras cositas. Mas... trabalho à parte. E assistindo você, Larissa, eu vi que você acompanhou de perto do que a gente estava falando agora com a Gabriela, né? Essas duas derrotas em menos de 24 horas, uma em relação ao Jorge Messias, indicado ao Supremo Tribunal Federal e rejeitado pelo Senado, e agora essa do PL da dosimetria. Essa do PL, Larissa, já havia esse entendimento, né, no Palácio do Planalto, de que Lula vetaria e depois o veto seria muito provavelmente derrubado. Queria te ouvir, Larissa, para entender se houve algum esforço dos congressistas da base para tentar reverter esse resultado, ainda diante da ressaca do caso Messias. Tainá, agora boa tarde de verdade para quem está em casa também acompanhando a gente nesse feriado. É interessante, né? Ontem a gente conversando com pessoas, hoje pela manhã, o quanto já era precificada essa derrota quando se refere ao caso da dosimetria, mas num cenário até então de que a gente vai ganhar com o Messias e já vai perder com a dosimetria, já era esperado. Mas a partir do momento que foi aquela derrota da reprovação do Messias, num placar muito elástico, um governo quase sendo pego de surpresa ali com a reprovação do AGU para uma vaga ali no Supremo Tribunal Federal, essa segunda derrota, digamos assim, no caso da dosimetria, ela acabou tendo um gosto ainda mais amargo. Eu vou falar um pouquinho sobre a dosimetria, Tainá, que eu sei que mais para frente a gente vai falar especialmente sobre o caso do Messias e o que lá para frente o governo está tentando fazer para, né, seguir de pé e tomar conta novamente das rédeas ali desse governo do presidente Lula, desse Lula 3. O caso da dosimetria, o que eu senti respondendo a sua pergunta é que havia uma expectativa da base de que alguns probleminhas, digamos assim, regimentais que estavam presentes nesse texto da dosimetria, eles poderiam complicar a derrubada do veto. Vou explicar melhor. Desde a aprovação da lei antifacção, que também foi ali uma grande organização por parte da oposição para tentar tornar ali alguns crimes com uma penalidade maior e que se acabou aprovando depois desse projeto de lei da dosimetria, havia alguns questionamentos técnicos se a aprovação da lei antifacção poderia complicar a questão da dosimetria. Vou tentar exemplificar aqui. Houve um aumento de pena, de tempo de prisão para que o condenado passe ao regime semiaberto, ali, ou à prisão domiciliar, com a lei antifacção. Mas lá na dosimetria, a gente sabe, eles estavam tentando diminuir, e agora parece que é o que vai acontecer, o prazo de pena dos envolvidos no 8 de janeiro. Então é como se houvesse ali coisas contraditórias entre os dois textos. E por isso havia ali uma cobrança da sociedade se a oposição, que prega tanto pela segurança, teria coragem de derrubar a dosimetria, se isso poderia refletir em outros crimes, crimes hediondos, crimes com uso de violência, poderia também diminuir a pena desses outros criminosos. Então, havia alguns questionamentos jurídicos e de artigos presentes na dosimetria. E a base governista estava apostando nisso para tentar não reverter o veto presidencial e não transformar em lei o texto da dosimetria. E aí houve o que a gente chama de uma manobra regimental, e essa manobra ela foi encabeçada pelo presidente Davi Alcolumbre. Então foram 2 dias de sinalizações claras do presidente do Senado e do Congresso Nacional de que ele estava ali mais para o lado da oposição e contrário ao governo federal. No fim das contas, o que Alcolumbre fez? Ele tirou do texto da dosimetria
qualquer coisa que pudesse ser considerado diferente da lei antifacção e deixou esses artigos de lado para que a oposição pudesse se sentir confortável para derrubar o texto, o veto da dosimetria e transformar isso em lei. E aí a gente vai ter, nos próximos dias, vários questionamentos jurídicos se isso pôde ou não acontecer ali. Já havia uma expectativa, o governo vem falando sobre isso mesmo antes da derrubada, que pode ir ao Supremo Tribunal Federal questionar essa decisão. Mas o que me chamou muito a atenção, Tainá, respondendo a sua pergunta, foi essa manobra encabeçada pelo Davi Alcolumbre, junto com a oposição, para que fosse possível essa segunda derrota do governo federal no segundo dia seguido. E, diga-se de passagem, 2 grandes derrotas, né? 2 imensas derrotas, Lari. Eu comecei já a conversar com umas fontes de ontem para hoje para entender esse cenário, já que eu estava fora esses dias. E está tudo num compasso de espera, né? A gente percebe, tanto no Palácio do Planalto, o Lula ainda atônito, calculando, diz que quando ele fez aquela reunião ali junto aos ministros, ao Messias, depois da derrota, estava furioso. Muito nervoso, tava com né? Muita raiva, assim, enfim. E agora tem uma ala dividida no governo sobre o que fazer, né? Que rumo que tomar. Se Lula vai agir com o fígado ou com o cérebro nesse momento, né? Se vai dar uma resposta a Davi Alcolumbre ou vai procurar compor. E Davi Alcolumbre, por outro lado, está dizendo, olha, eu me sinto agora empatado com o governo no quesito indicação ao Supremo, porque tem a ideia de que foi traído pelo presidente, disse já para várias pessoas e outros senadores, Larissa, você deve ter ouvido também, chegaram a nos contar que o presidente da República, sim, prometeu lá atrás a indicação ao Rodrigo Pacheco e disse isso ao Davi Alcolumbre. Então, ele diz, olha, agora ele me derrotou, tirou o meu do páreo, eu derrotei o dele, estamos quites, agora podemos sentar e conversar. A ver se vai ser essa a decisão do presidente da República. Tem muita gente vendo nisso uma oportunidade do presidente Lula esquecer a agenda, acha que a 6x1 vai passar porque é algo que é importante para os deputados e senadores para a campanha também. E que a sociedade está cobrando, mas não tem mais agenda, né, Larissa? Não tem mais o que discutir fora a 6x1, que é algo de interesse mútuo. Mas tem muita gente dizendo ao presidente para ele ir para a rua, ainda com voltar naquela campanha do nós contra eles, para enfrentar o Congresso Nacional e colocar o Congresso nas ruas como o seu adversário, porque o Congresso Nacional tem baixíssima aprovação popular, é um tema que acaba ali atraindo, né, o eleitor, enfim, colocando essa narrativa política em campo. Mas até agora, Larissa, eu não sei se você teve informações diferentes. Eu não consegui mapear qual vai ser a reação do presidente da República. Ô, Tainá, o que eu percebi, e é interessante, a gente vai percebendo o termômetro alterando, né? Desde aquela quinta-feira à noite da resposta do Congresso Nacional sobre da reprovação, né, do Messias, para o que a gente tem agora, foi na quarta, né? Desculpa, hoje é sexta. E para que a gente tem agora nessa sexta de manhã, quase 48 horas depois. O que me pontuaram é que o presidente ficou muito nervoso, em especial porque pouco antes, quando as coisas começaram a parecer que ia dar errado, ele chamou o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, e Jacques Wagner, no Planalto, chegou para o presidente e disse, está tudo sob controle, vai ser apertado, mas vai dar certo. Então, essa foi a primeira revolta. A gente até trouxe uma matéria no site da CNN de que Lula duvidou até o último minuto que ele ia ser derrotado. Detalhe ponto 1, assim, né? E aí, quando ele vê essa derrota, realmente o presidente ficou muito furioso e quis, né, retrucar, que é o que agora se questiona se ele vai. Ele quis ir para cima, me disseram que ele pediu uma lista de quais eram as indicações de Davi Alcolumbre no governo. Ele já queria, naquele momento, já partir para a guerra mesmo. Mas as coisas foram diminuindo de intensidade. Veio a turma do deixa disso, calma, presidente, não precisa ser assim. E aí é isso, tem uma ala do governo e Lula sempre gosta de ouvir os seus, só que ele está muito dividido, me pontuaram as pessoas com quem eu conversei, porque tem uma ala do petismo mais, né, ferrenho ali, que quer que ele parta para cima, nessa onda que você trouxe, vamos, porque não temos nada a perder, o Congresso é nosso inimigo, e tem outra ala do governo
repensando o que é possível fazer. Então, eu não tenho resposta para a sua pergunta também, porque eu acho que nem o Lula tem a resposta ainda. Mas a gente vai acompanhando esse termômetro a cada dia, porque cada hora é um sentimento diferente, segundo as fontes do próprio presidente da República. Ele é o presidente da República, não necessariamente ele precisa dizer. Né? Eu acho que o movimento vai ser percebido. Ele não precisa explicitar isso nem mesmo para os seus aliados mais próximos, Larissa. Vamos acompanhando e a gente traz essas conjecturas durante a programação.